O viajante das estrelas e o reino onde o tempo dormia. Havia uma vez um jovem chamado Elion, conhecido em muitos mundos como o viajante das estrelas. Ele viajava sozinho há muito tempo, guiado apenas por uma bússola antiga que brilhava quando algo importante estava perto. Apesar de ter visitado luas de cristal, florestas que cantavam e desertos onde o vento sussurrava histórias antigas, Elion nunca tinha encontrado um lugar que fizesse seu coração querer ficar. Certa noite, ao atravessar um mar de estrelas luminosas, a bússola brilhou tão forte que iluminou todo o espaço ao redor. Era um brilho diferente, quente, suave, quase como se chamasse por ele. Elion seguiu o brilho através de um portal dourado que surgiu silenciosamente. Do outro lado, ele encontrou um mundo quieto, coberto por uma neblina azulada que parecia descansar sobre tudo. Ele pousou sua nave flutuante em um campo cheio de flores que brilhavam como pequenos vagalumes. Assim que seus pés tocaram o solo, Elion percebeu algo estranho. "O tempo não está passando aqui", murmurou. As flores não balançavam. O vento não soprava, as nuvens não se moviam. Era como se o mundo inteiro estivesse dormindo. Curioso, Elion seguiu por um caminho de pedras que levava a uma cidade silenciosa. Portas abertas, luzes acesas, mas nenhuma pessoa à vista. A sensação não era assustadora, era pacífica, como um sonho profundo. A bússola brilhou outra vez e apontou para o centro da cidade, onde havia uma torre altíssima, tão alta que tocava as nuvens. Elion subiu degrau por degrau, sentindo apenas o som das próprias respirações ecoando. No topo, ele encontrou algo inesperado. Uma garota adormecida, deitada em um leito de cristais. Seu cabelo brilhava como fios de luar, e seu rosto tinha uma expressão tranquila, como quem sonha com algo bonito. Ao lado dela, uma inscrição: "Quando o guardião dorme, o reino dorme com ele." Elion entendeu. Ela era a guardiã daquele mundo, sua energia mantinha o tempo em movimento, mantinha tudo vivo. Mas por algum motivo, ela havia caído em um sono profundo demais. Sem saber o que fazer, Elion apenas se sentou ao lado do leito. Ele observou a garota e sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma sensação de companhia, mesmo em silêncio. Ele começou a contar histórias para ela. Histórias das luas que ele visitou, dos mares brilhantes, das cidades suspensas no céu. E, conforme contava, algo mudou. Um fio de vento passou pela torre. Uma flor lá embaixo mexeu pela primeira vez. O mundo começava a despertar. A guardiã abriu os olhos lentamente. Eram olhos calmos, profundos como o céu noturno. "Você me chamou de volta", ela disse com uma voz suave. "Eu só contei histórias." Elion sorriu. Ela se sentou e olhou para ele com gratidão. "Meu reino estava preso em um sonho. Eu estava presa também." Sua voz, sua presença, trouxe movimento de volta ao tempo. "Obrigada, viajante." A cidade lá embaixo começou a ganhar vida, pessoas surgindo, sorrindo, olhando o céu que finalmente se mexia novamente. A guardiã estendeu a mão para Elion. "Fique um pouco. Você viajou sozinho por muito tempo, não é?" Ele hesitou, nunca ficava muito tempo em um lugar. Mas pela primeira vez, a bússola não brilhava. Não apressava. Não mostrava outro destino. Elion sorriu. "Acho que posso ficar, só um pouco." E naquela noite, o viajante das estrelas e a guardiã sentaram-se no alto da torre, observando o reino despertar. O tempo fluía devagar, tranquilo, como se respeitasse o silêncio entre eles. E, pela primeira vez em muito tempo, Elion não sentiu pressa. Apenas paz. E assim, enquanto o mundo se movia suavemente outra vez, Elion adormeceu, não em uma cama,
mas encostado no brilho suave da madrugada, sentindo que, finalmente, estava onde deveria estar. E o reino inteiro adormeceu com ele, não por encantamento, mas por tranquilidade. Um mundo onde o tempo dorme é, às vezes, o melhor lugar para acordar. Elion despertou devagar, sentindo um calor suave no rosto. Quando abriu os olhos, encontrou a guardiã sentada ao seu lado, observando o horizonte onde o sol, um enorme disco azul, parecia nascer bem mais devagar que o normal. Bom dia, ela disse com um sorriso tranquilo. Bom dia, acho, Elion respondeu, ainda sonolento. O tempo aqui continua estranho. A guardiã riu baixinho, com uma serenidade que parecia contagiar tudo ao redor. Aqui, o tempo flui como o coração das pessoas. Ontem, o reino estava adormecido. Agora, está despertando, mas devagar. Ele precisa se acostumar novamente ao movimento. Elion se levantou e caminhou até a borda da torre. A cidade lá embaixo ainda acordava como se estivesse bocejando depois de um sono muito profundo. As pessoas saíam de suas casas, algumas ainda espreguiçando, outras abrindo janelas que rangiam suavemente. O mercado ganhava vida aos poucos, e até os pássaros, que pareciam feitos de luz, batiam as asas com calma. Nada ali tinha pressa. Foi a primeira coisa que Elion sentiu que gostaria de aprender. A guardiã o convidou para caminhar pela cidade. À medida que desciam a torre, o viajante percebia que as ruas tinham uma energia diferente. As pedras brilhavam como se guardassem luz dentro delas. As árvores tinham folhas transparentes que tintilavam como sinos quando tocadas pela brisa. Há quanto tempo você viaja? Perguntou ela. Elion pensou por um instante. Não sei exatamente. Às vezes, quando se viaja por muitos mundos, o tempo deixa de fazer sentido. Ela o observou com olhos curiosos, mas com aquela mesma calma natural. E por que viaja sozinho? Ele hesitou. Nunca tinha sido boa ideia se abrir para alguém. Mas, aquele mundo parecia diferente. As pessoas ali não esperavam pressa, respostas rápidas, nem explicações completas. Procuro um lugar onde eu me sinta bem. Onde eu queira ficar, nem que seja por um tempo. A guardiã sorriu, dessa vez com os olhos. Às vezes, quem viaja muito acaba se esquecendo de que também tem direito ao descanso. Os dois seguiram até um jardim suspenso, onde pequenos lagos flutuavam no ar, sustentados por cristais. A água brilhava como se tivesse estrelas dissolvidas dentro dela. A guardiã tocou a superfície de um desses lagos, e uma pequena onda se abriu, revelando memórias como reflexos. Crianças correndo, pessoas rindo, o reino vivo, antes do sono. Quando adormeci, ela contou, não foi por escolha. O peso de manter o tempo em movimento ficou grande demais. Eu me perdi entre sonhos, e o reino dormiu comigo. Elion ficou em silêncio por um tempo. Eu conheço essa sensação, confessou. Às vezes, viajar sem parar não é liberdade. É só fugir do peso de algo que a gente não quer encarar. A guardiã olhou para ele com surpresa suave. Por isso sua bússola silenciosa te trouxe aqui. Este reino existe para quem precisa parar. Para quem precisa lembrar como respirar sem pressa. Ele se sentou no chão, observando o céu devagarinho, mudando de azul para lilás, como se tivesse todo o tempo do mundo. Acho que estou começando a entender. Naquele dia, se é que ali existiam dias completos, Elion e a guardiã caminharam por cada canto do reino. Conheceram o Rio das Horas, onde cada gota representava um segundo que nunca voltava. Visitaram a Floresta das Memórias, onde folhas brilhantes guardavam histórias antigas. E descansaram no Campo do Silêncio, onde o vento levava embora qualquer pensamento pesado. E,
Quanto mais caminhavam, mais Elion sentia algo estranho. Ele não pensava no próximo destino. Não se preocupava com a bússola. Não olhava para o céu procurando novos portais. Ele apenas estava ali presente, calmo, inteiro. Quando a noite voltou, lenta e suave como um cobertor azul, Elion e a guardiã sentaram-se novamente no topo da torre. A lua prateada surgia no céu como um enorme cristal. Elion, ela disse, o tempo aqui desperta completamente amanhã. E quando isso acontecer, a bússola vai escolher um novo destino para você. Ela sempre escolhe. Ele respirou fundo. Eu sei, mas, se você quiser, ela hesitou pela primeira vez, pode escolher ficar. Aqui, ninguém exige que você continue viajando. Elion olhou para a bússola pendurada em seu pescoço. Pela primeira vez desde que se lembrava, ela não pulsava, não brilhava, não chamava. Ele a segurou na mão. Acho que, amanhã eu descubro. Amanhã, quando o tempo acordar de verdade. A guardiã sorriu, e Elion encostou a cabeça no ombro dela enquanto o reino inteiro parecia se preparar para o despertar total. E, naquele momento, antes de adormecer, Elion pensou: talvez eu já tenha encontrado o que procurava. E assim, a noite avançou devagar, como se quisesse durar mais, só para dar um pouco mais de paz aos dois. E o reino onde o tempo dormia aguardou o amanhecer. A manhã chegou de um jeito diferente no reino onde o tempo dormia. Não veio abrupta, nem trouxe luz forte. Luz forte. Ela se derramou lentamente pelo céu, como tinta dourada escorrendo em silêncio. Elion despertou primeiro, antes mesmo da guardiã. Sentia o coração leve, a mente clara, como se tivesse dormido dentro de um sonho acolhedor que ainda não queria ir embora. Ele se levantou da pedra onde estava deitado e caminhou pelo terraço da torre. Lá embaixo, o reino inteiro estava envolto numa névoa suave, uma névoa que parecia ter vontade própria. A cada minuto que passava, pequenas luzes começavam a surgir da névoa. Não eram lâmpadas, nem magia comum. Eram fragmentos de tempo, pequenos brilhos que pulsavam como corações minúsculos, despertando aos poucos. Era lindo demais para ser descrito com palavras. Elion ficou parado, observando, até sentir uma presença atrás dele. O amanhecer começou, disse a guardiã com voz tranquila, ainda sonolenta. Como você sabe? Ela sorriu, com aquele jeito calmo que parecia ter sempre a resposta certa, porque posso ouvir o tempo respirando outra vez. Os dois desceram a torre em silêncio. Conforme caminhavam pelas ruas, Elion percebeu que tudo ao redor estava mudando. As sombras ficavam mais nítidas. Os prédios brilhavam. As árvores pareciam abrir os olhos, como se acordassem de um sonho muito profundo. Até as pessoas tinham expressões diferentes, mais vivas, mais presentes. Era como assistir um mundo renascer lentamente. Mas então, Elion notou algo. Sua bússola, pendurada no peito, começou a vibrar muito levemente. Quase imperceptível. Ele assegurou: está começando, não está? A guardiã assentiu: sim. Quando o tempo volta a fluir completamente, ele chama os viajantes de volta ao caminho. Então eu vou ter que ir embora, não precisa ser hoje. Nem amanhã. A bússola mostra a direção, mas não escolhe a hora. Essa parte é sua. Elion guardou isso no coração. Na praça central do reino havia uma fonte enorme, feita de cristal azul. Ela estava seca desde que o tempo adormecera. Mas agora, quando Elion e a guardiã se aproximaram, pequenas rachaduras de luz começaram a brilhar ao longo da fonte, como veias despertando de dentro para fora. A fonte do tempo é o coração do reino, explicou ela. Quando cair a primeira gota, tudo estará completamente desperto.
Elion observou atentamente. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir a própria respiração. E então, plim! Uma única gota brilhou como ouro líquido e caiu no centro da fonte. A água se espalhou como um círculo perfeito de luz. Depois veio outra gota. E outra, até que a fonte inteira explodiu em brilho, iluminando a praça, o céu e todos os cantos do reino. Foi como assistir o nascimento de um novo mundo. A guardiã fechou os olhos, emocionada. Está feito. Meu reino acordou. Elion sentiu algo dentro de si também despertar. Como se uma parte dele, adormecida por anos, finalmente quisesse viver outra vez. Eles sentaram-se à borda da fonte. A água refletia imagens, não do que estava ao redor, mas do que o coração das pessoas carregava. Elion viu ali cenas de suas viagens. Mas também vislumbrou algo diferente. Ele mesmo, parado, rosto tranquilo, morando naquele reino, vivendo uma vida simples e calma, ajudando o tempo a fluir, ajudando a guardiã, cuidando das ruas, das pessoas. Algo que ele nunca tinha imaginado, não por falta de vontade, mas porque nunca acreditou que pudesse ficar em algum lugar. A guardiã olhou para o reflexo junto com ele. É apenas uma possibilidade, disse ela suavemente, não um destino. Elion respirou fundo. Eu gostei, eu também, respondeu ela quase num sussurro. Silêncio. Um silêncio bom. Quando a luz do sol azul subiu mais alto, a bússola brilhou. Agora mais forte. Não era um chamado urgente. Era um lembrete gentil. Elion a pegou nas mãos. Acho que o tempo está realmente vivo de novo. A guardiã se aproximou dele, tocando a bússola com a ponta dos dedos. E você? Está vivo outra vez também. Ele pensou por um longo tempo. Depois colocou a bússola de volta no peito e sorriu. Eu estou começando a estar. Ela sorriu também. Então, o que vai fazer agora? Elion se levantou. Olhou o reino. A fonte brilhando. As ruas despertas. A calma. O calor. A sensação de pertencimento. Depois olhou para a guardiã. E pela primeira vez, não sentiu o impulso de partir imediatamente. Vou ficar, disse ele, pelo menos, até meu coração me chamar para o próximo passo. A guardiã inclinou levemente a cabeça. Então o reino será sua casa enquanto você quiser. Elion respondeu com a voz mais leve que já sentiu, obrigado. A luz dourada do sol azul os envolveu. A névoa se dissipou completamente. O tempo voltou a correr, suave e sereno. E Elion, o viajante que nunca ficava em lugar nenhum, finalmente encontrou um lugar onde podia descansar. Ao menos por agora, e naquele reino renascido. Ele percebeu que não era mais apenas o viajante que passava. Era alguém que tinha chegado. E que, pela primeira vez, escolheu ficar.